texto diz assim em Romanos 10:13. É muito incômodo isso muitas vezes. Mas vejam aqui o que diz o texto. Vejam como essa passagem é uma passagem que pode nos incomodar. O texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que alguém tem que fazer para ser salvo? Tem que invocar o nome do Senhor. Invocar é um verbo que envolve pedir socorro. Isso é invocar. Tem que pedir socorro ao Senhor para ser salvo. Para que alguém seja salvo, é necessário que a pessoa se aproxime do Senhor e peça socorro. Diga: Senhor, socorro, vem me ajudar, eu invoco o seu nome, vem me socorrer, salva-me. É assim que alguém é salvo. Ele crê em Jesus e crê ao ponto de invocar o seu nome. Agora notem o que Paulo diz aqui sobre as pessoas que o ignoram. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? São as pessoas que ignoram. Elas não sabem de Jesus. Elas são perdoadas? Não, não são perdoadas. Elas não sabem nada de Jesus. Elas nada ouviram. Elas são perdoadas automaticamente? Não. Paulo diz: como é que eles vão invocar se eles não creram? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E ele prossegue dizendo: e como pregarão se não forem enviados? O que Paulo está dizendo é o seguinte: se ninguém for enviado para pregar para essas pessoas não ouvirão. Se elas não ouvirem, elas não saberão. Se elas não souberem, elas não crerão. Se elas não crerem, elas não invocarão. E se elas não invocarem, elas não serão salvas. Não há como elas serem salvas pela ignorância. É necessário, para que elas sejam salvas, que elas creiam. E para elas crerem, elas têm que ouvir. E para elas ouvirem, alguém tem que ser enviado para falar com elas. Então o apóstolo Paulo mostra isso, que essa ignorância não salva ninguém. O apóstolo Pedro, quando pregou em Atos 3, vejam o que diz Atos 3:17. Atos 3:17. Vejam o que ele diz aqui. Atos 3:17. Nós estamos estudando o livro de Atos nos domingos pela manhã. E temos aprendido bastante com esse livro. Hoje nós estudamos Atos, os versículos 4, capítulo 4, versículos 5 a 8. Hoje foi um tempo gostoso aqui, em que caminhamos um pouco mais no livro de Atos. E já estudamos o capítulo 3. E os irmãos que vêm de manhã lembram. Capítulo 3, versículos 17 a 19. Diz assim, Pedro falando aos judeus: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Vejam. Eles mataram Jesus por ignorância. Foram perdoados automaticamente? Não. Não foram. O texto diz: eu agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Olha o 19. Olha o 19, o que diz agora o 19. Vocês pecaram por ignorância, mas veja o que era necessário mesmo assim. O texto diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A ignorância não vai salvar vocês. O desconhecimento não vai salvar vocês. Dizer que não sabiam não vai resolver o problema de vocês. Vocês precisam se arrepender e se converter para serem cancelados os vossos pecados. A ignorância não é desculpa para ninguém.